que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos pode mudar o nosso futuro. Sanções, censura, liberdade e poder, tudo em jogo. Fique comigo até o final, porque você precisa entender o que está por trás da chamada Lei Magnitsky e por que tantos estão em silêncio. O que eles não querem que você saiba, você vai descobrir agora. O cenário estilhaçado entre nações, acordos, sanções e soberania. No coração deste novo embate entre o Brasil e os Estados Unidos, algo muito mais profundo está em jogo do que meras tarifas ou disputas comerciais. Está se testando a capacidade de um país defender sua soberania, suas instituições e direitos fundamentais. Nos últimos meses, o governo brasileiro foi surpreendido por anúncios que vêm da Casa Branca como verdadeiros choques diplomáticos. Medidas que invocam a Lei Magnitsky, revogação de vistos, sobretaxas às exportações brasileiras, peças de um xadrez geopolítico em que o Brasil é protagonista, mesmo que não tenha escolhido estar no tabuleiro. Por parte dos Estados Unidos, o argumento oficial se baseia numa leitura de que partes da justiça brasileira e de instituições do Estado teriam extrapolado limites, violando direitos humanos, gerando perseguição política e possivelmente colocando empresas e cidadãos norte-americanos em risco. Por exemplo, uma das medidas recentes aplica-se a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que, segundo fontes, foi sancionado pelos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky. Do lado brasileiro, o grito é de alerta. Quando a acusação ao Estado de Direito e à liberdade de expressão vem de uma potência externa, corre o risco de ferir o pacto democrático interno, de gerar ressentimento e um sentimento de tutela estrangeira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu em diversas ocasiões que o Brasil não aceitará tutela de qualquer nação e que suas instituições são independentes. Praticamente em simultâneo, a estratégia de bate e volta incluiu a imposição de tarifas de até 50% sobre importações brasileiras, ou ao menos a ameaça dessa cifra, por parte dos Estados Unidos, sob justificativas que vão além do comércio, apontando para desvios de Estado de Direito. Não se trata apenas de números ou de bandeiras, é a mensagem política que importa. Quem define o que será considerado perseguição ou excesso? Quem intervirá quando um Estado julgador pode ser acusado de atuar com ânimo político? E, inversamente, até que ponto uma potência estrangeira pode sancionar outro país ou seus agentes sem que se crie uma reação de soberania ferida? Para a ala da direita no Brasil, a qual este texto se volta com uma certa simpatia pelo papel de defensor dos valores, isso se traduz num chamado para vigilância. Quando o Estado interno deixa de olhar para si e quando o ismo externo decide intervir, o resultado pode ser a pulverização da liberdade individual, da expressão e da autonomia institucional. E nessas linhas, fica claro que o que parecia apenas mais uma crise diplomática é, na verdade, uma redefinição de cenários entre investidores, exportadores, direito, liberdade de expressão e diplomacia. Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, ministros, aliados do presidente, deputados e senadores observam com tensão o desenrolar. O risco de sanções que congelam bens, de agentes impedidos de entrar nos Estados Unidos, de continuidade comercial fragilizada. Tudo isso entra no pacote de tensão diplomática, política e econômica que exige resposta, não apenas diplomática, mas institucional. O jogo agora não é mais quem tem razão, mas quem domina o tabuleiro. E os lados estão definidos. De um lado, a direita que diz lutar por liberdade, por expressão, por justiça. Do outro, a combinação de poder estatal interno e intervenção externa que fragmenta esse ideal. Enquanto isso, o Brasil caminha numa corda bamba entre negociar, resistir e preservar seus próprios valores. E você, espectador, resta a pergunta: qual o papel que vai assumir nessa trama? Ficar passivo ou estar alerta? Ficar em silêncio ou acompanhar o que está por trás das manchetes? Porque não é só sobre tarifas, é sobre liberdade e identidade. O efeito sobre os peões nacionais, consequências internas, institucionais e econômicas. Se no plano macro a disputa entre Brasil e Estados Unidos já ganha contornos de Guerra Fria, no plano interno, as consequências caem sobre pessoas, instituições e empresas, e não em teoria, mas em fatos concretos. A imposição de sanções sob a Lei Magnitsky,
que originalmente foi criada para punir violadores de direitos humanos e corrupção em escala internacional, agora aparece no Brasil como instrumento de pressão política. Por exemplo, no dia 22 de setembro de 2025, o governo dos Estados Unidos sancionou a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barcy de Moraes, e uma empresa a ela ligada. Essa medida passou a figurar nos corredores do Palácio do Planalto como linha vermelha ultrapassada. Um agente do poder interno sendo atingido não por órgão de controle nacional, mas por uma autoridade externa. Além disso, foram revogados vistos de, pelo menos, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, além de representantes ligados ao governo brasileiro. Em repercussão, houve estrondos no mercado. Bancos brasileiros perderam cerca de 42 bilhões hilários em valor de mercado, para citar um exemplo, porque investidores temeram que esse tipo de sanção se expandisse para empresas ou ativos no Brasil. Na arena econômica, exportadores já sentem o impacto da desconfiança e das tarifas americanas. Queda de vendas, paralisação de contratos ou adiamento de investimentos, recuperação cambial e instabilidade que afeta especialmente o setor privado, que, segundo o discurso da ala da direita, é quem trabalha de fato, enquanto o Estado federal se dirige às aparências. Ou seja, enquanto se persegue um advogado ou investiga-se uma postagem, pequenas e médias empresas esperam suporte na diplomacia para poder retomar seus negócios. Do ponto de vista institucional, a pressão externa lança um enorme holofote sobre o Brasil. Questiona-se a independência do judiciário, a liberdade de expressão e até o papel da imprensa e das redes. No texto da ONG Transparência Internacional, foi apontado que o uso da Lei Magnitsky, nesse caso, gera precedente perigoso para a autonomia das decisões judiciais brasileiras. No entanto, a ala da direita argumenta que esse tipo de pressão expõe aquilo que sempre esteve em segundo plano. Quando o Estado perde foco na liberdade individual, na responsabilização dos poderosos ou no controle do poder estatal, abre-se espaço para que o adversário externo dite normas. E quando estrangeiros ditam tais normas, o resultado pode ser a erosão da democracia, não a sua proteção. Outro efeito concreto: o discurso público se torna ainda mais polarizado. Na narrativa da direita, o governo brasileiro estaria sendo castigado por uniões indesejadas entre o Estado e o controle de expressão, segundo essa narrativa, processos que visam punir advogados ou jornalistas por desagradar ao poder foram citados como exemplos de aparelhamento estatal. E agora aparece o fenômeno externo, os Estados Unidos como juiz do Brasil. Enquanto isso, os exportadores do Brasil aguardam negociações com os Estados Unidos para reduzir tarifas. O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, afirmou que o Brasil entende que o comércio deve seguir as regras, que o judiciário é independente e que não admite interferência externa. Se você acredita que o povo deve ter voz, compartilhe este vídeo agora. O silêncio é o maior aliado de quem quer apagar a verdade. Mostre que ainda há brasileiros que se importam com a liberdade e com a justiça. Para a ala da direita, o alerta é: se o Estado não estiver voltado para proteger o cidadão, se a liberdade de expressão for vista como elemento secundário, o espaço estará aberto para que sanções externas troquem o papel de promotor por vigilante internacional. E se isso se tornar padrão, quem trabalha, investe, exerce livremente suas ideias, fica vulnerável. Ícones da economia e sindicatos de exportadores já chamam atenção para um cenário: redução das exportações para os Estados Unidos em setembro de 2025. O impacto real é sentido. A guerra diplomática vira prejuízo direto. Portanto, isso traz um impacto real sobre bancos, empresas, instituições públicas, advogados, liberdade de expressão, sanções externas e a soberania nacional sendo testada e, segundo a perspectiva da direita que defendo aqui, sendo defendida. A narrativa da liberdade versus o poder do Estado, advogados, postagens e liberdade de expressão. Agora esta trama mergulha no âmago da disputa: quem fala, quem cala, quem julga e quem é julgado. E enquanto o foco externo, Estados Unidos aplica sanções via Lei Magnitsky, o foco interno tem seus próprios capítulos: investigações, uso de recursos públicos para processar advogados por postagens, intervenção do Estado na liberdade de expressão.
No Brasil, há casos recentes em que o Estado entrou em cena para investigar advogados por postagens contra figuras públicas, e isso foi lido pela ala da direita como alerta vermelho para a liberdade individual. No seu vídeo transcrição, o advogado André Marcília denuncia que o Estado usou tempo, dinheiro público e aparato para postar que Luiz Inácio Lula da Silva seria ex-presidiário. Ele questiona: será injúria ou veracidade dos fatos? Será perseguição ou instrumento do Estado? O deslocamento entre verdadeira ofensa e descrição factual torna-se o campo de batalha da liberdade. A ala da direita defende que, quando se descreve um fato histórico, que alguém esteve preso, isso não pode ser inviabilizado como ofensa. E quando o Estado investe em processar, em mobilizar investigação na agência, Polícia Federal, Ministério Público Federal e órgãos do governo, isso é visto como indício de aparelhamento, de prioridades invertidas. Para investigar advogado, sim; para ajudar exportador, não. Agora imagine esse ambiente interno sendo olhado pelo exterior. Os Estados Unidos dizem que há processos politizados e censura. O Brasil argumenta que é defesa de suas instituições. A ala da direita entende que a verdadeira liberdade de expressão está sendo comprometida quando o Estado vira juiz sobre o que pode ou não ser dito. E quando o agente estatal investiga ou intimida, segundo essa leitura, ele não age em nome do cidadão, mas em nome de preservar o poder. A história, a narrativa e a memória passam a depender de quem detém a força para interpretá-las. E isso abre brechas para que o Estado, com recursos públicos, direcione a quem persegue, silencia ou intimida. Em contrapartida, a ala da direita relata que o verdadeiro combate está na esfera privada, no empreendedorismo, nas redes sociais, no direito de opinar, na crítica ao poder, e qualquer desequilíbrio institucional favorece o outro lado. Liberdade versus Estado forte. Não é um jogo novo, mas ganha nova urgência. No tabuleiro externo, os Estados Unidos observam isso e aplicam suas medidas. E aqui está o paradoxo. A ala da direita brasileira não quer que o Estado interno seja intrometido por estrangeiros, mas também reclama que o Estado interno não pode suprir a liberdade que promete. Se o país não entrega proteção à liberdade de expressão, à livre iniciativa e ao cidadão, abre-se o caminho para que terceiros, inclusive outras potências, julguem ou sancionem. Logo, o que vemos é um círculo vicioso. Estado interno que persegue, Estado externo que sanciona, cidadão que paga o preço. E para quem acredita na primazia da liberdade, do indivíduo sobre o coletivo estatal, o chamado é claro: vigiar, questionar e impedir que o processo institucional seja dominado por interesses que não representem o cidadão. E você aí? Internauta, empreendedor, comentarista, qual papel está disposto a assumir? Somente assistir ou questionar? Somente seguir ou levantar a voz? Pois isso mostra que liberdade de expressão não é só dizer o que se quer, mas também dizer sem temer que o Estado ou outro Estado interfira. O futuro incerto, caminhos para o Brasil, lições da direita e escolhas de agora. Que futuro se abre para o Brasil diante dessa tempestade diplomática, institucional e ideológica? Se aceitarmos que o papel da direita é proteger o cidadão, a iniciativa individual e a liberdade de expressão, então há um mapa de riscos e opções que merecem ser considerados urgentemente. Primeiro, negociar ou resistir. O governo brasileiro está entre travar um combate frontal com os Estados Unidos ou buscar um meio-termo comercial e diplomático. O tempo é curto para empresários que exportam, para trabalhadores que dependem de mercados externos e para instituições que precisam de credibilidade. Uma ala da direita entende que a negociação não pode significar capitulação. Defender o Brasil não significa silenciar críticas ou abrir mão da independência dos poderes. Segundo, reforçar a institucionalidade ou permitir que ela seja percebida como instrumento político. Se o Estado Nacional não age com transparência, se investiga advogados por postagem ou prioriza processos que pareçam perseguir em vez de proteger, então a própria base da liberdade de expressão entra em risco, e isso torna-se vulnerabilidade para o país. A ala da direita enxerga nessa falha interna uma porta escancarada para sanções externas. Terceiro, dialogar com o cidadão e proteger o empreendedorismo real.
Para a direita que acredita no protagonismo individual, o Brasil deve priorizar o trabalhador, o micro e pequeno empresário, o exportador, o criador de conteúdo, aquele que vive da liberdade de executar sua ideia e não gastar tempo do Estado em processos que parecem perseguição. O clamor. O Estado deve servir ao cidadão, não entrar em disputa com ele. Quarto, garantir que a liberdade de expressão e a história não sejam redefinidas por decisões de um poder estatal ou estrangeiro. Quando narrativas históricas, quem foi preso, quem foi presidente, quem errou ou acertou, são colocadas sob risco de silenciamento ou perseguição, o resultado é uma erosão da memória coletiva. A ala da direita percebe que defender a liberdade não é apenas criticar o poder local, mas também impedir que o poder externo dite o que será lembrado ou esquecido. Assim, o futuro aponta para escolhas duras: permitir que o Brasil seja tutelado externamente ou jogar firme pela sua autonomia. Permitir que o Estado interno decida sozinho sobre a liberdade de expressão, com transparência e justiça, ou abrir espaço para que terceiros interfiram. A ala da direita que luta por liberdade escolhe pressionar para que essas definições sejam claras, legítimas e participativas. Por fim, este momento exige ação. Não apenas olhar para o noticiário, mas questionar por que ele ocorre. Não apenas reagir ao anúncio de sanção, mas entender o que levou a ela. Não apenas se queixar da interferência externa, mas exigir que o Estado brasileiro esteja à altura de sua própria liberdade. Porque se o Brasil for passivo, as sanções externas acabarão por ditar os limites da nossa liberdade interna. E neste ponto cabe o apelo final. Fique atento, participe do debate, apoie quem defende a liberdade e pressione para que o Brasil seja de fato dono do seu destino. A ala da direita que acredita nesses valores faz esse chamado. E a pergunta permanece: você vai apenas assistir ou vai agir? Agora que você sabe o que realmente está acontecendo, a escolha é sua. Ficar calado ou fazer parte de quem não aceita que a liberdade seja negociada. Curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui a verdade não se cala. E lembre-se, cada like e cada comentário é um sinal de que ainda há brasileiros que não se curvam ao medo.